Olá pessoal, tudo bem? Hoje de novo aqui no canal, mas vou justificar, né? Eu tenho formação justamente na hora da nossa aula, então hoje eu vou tentar orientar vocês aqui pelo canal. Eu espero que vocês assistam o vídeo com as orientações, ok? Então hoje o nosso eixo de leitura, compreensão e interpretação, a gente vai trazendo a Olimpíada Escrevendo o Futuro, que já é a nossa realidade das aulas de leitura. E hoje nós vamos trabalhar especificamente a oficina 4. Quais são os objetivos da oficina 4? Então, primeiro, o nome da oficina de hoje é Histórias do Cotidiano. Os objetivos: explorar os elementos constitutivos de uma crônica e os recursos literários pelo autor, empregar as figuras de linguagens, ler uma crônica de Antônio Prata e outra de Vanessa Bárbara. Então, aqui, quando falou dos recursos do cronista, as figuras de linguagem, professora, eu vou ter que aprender as figuras de linguagem? Não. As figuras de linguagem, elas entram nesse contexto como um recurso que qualquer cronista usa. No caso, vocês agora serão futuros cronistas, quando estão produzindo as crônicas de vocês, para melhorar o texto. No caso, eu trouxe alguns nomes aqui das figuras de linguagens que elas são responsáveis por um grande recurso da língua e que a gente usa no nosso cotidiano sem ter nem o conhecimento de que estamos usando uma figura de linguagem. Por exemplo, o hipérbole. O hipérbole vocês usam todo dia quando diz: mãe, eu tô morrendo de fome, tô morrendo de cansaço, tô morrendo de sede. Então, é um recurso que você usa como uma figura de linguagem, o hipérbole, para dizer para alguém a intensidade daquilo que você está sentindo. E assim todas as outras que tem aqui, que eu vou ter que ser breve, né, para o vídeo não ficar muito longo, a função delas, né, qual a função dela? Eu vou explicar apenas dois, para não ficar muito longo o nosso vídeo, que é a questão da comparação. E venho usando aqui o exemplo de um poeta, Manuel Bandeira, que também existe muito uso das figuras de linguagem dentro das poesias, para tornar o texto mais lírico, mais bonito, né? E aí, por exemplo, foi quando ele disse assim: faço versos como quem chora no desalento de desencanto. Então, Manuel Bandeira usou aqui uma comparação no sentido de que ele está sentindo algo quando ele faz os versos dele e com a intenção de, quando alguém também ler, sentir algo parecido da intenção dele como autor. Então, as figuras de linguagem embelezam o nosso texto, no caso, a nossa crônica. E vou usar aqui o exemplo da metáfora também. Quando eu digo assim: na sua mente povoa sua maldade, ou meu coração é um balde despejado. Então, aqui o poeta quis dizer que o coração dele não estava bem, que ele não estava bem, mas usou o sentido metafórico, que não é o sentido real. É uma metáfora. A metáfora é uma comparação metafórica, ou seja, que ela não é real naquilo que está sendo dito, mas que ele teve a intenção. E aí vocês depois vão ver no slide qual é a função de todas elas, as figuras de linguagem. E aqui tem uma crônica do Antônio Prata, né, que ele vai falar sobre o novo normal. Essa crônica, ela já vem falando sobre a pandemia. Eu não vou ler para vocês, porque ela vai estar no slide que eu vou mandar. Mas eu só vou falar o que foi que Antônio Prata quis falar nessa crônica. Na oficina 3, que vocês me enviaram as primeiras linhas de vocês, eu orientei vocês que vocês poderiam falar sobre a pandemia, sim. Não era um contexto fácil de falar, certo? Mas, olha aqui, já tem uma crônica do escritor e cronista Antônio Prata, que ele vai falar sobre o novo normal, ou seja, pós-pandemia. Então, eu não vou ler, porque ela é um pouquinho longa, e o vídeo ficaria enfadonho e chato. Mas vocês vão recebê-la aí, quando eu postar no grupo, né? Então, essa aula aqui no canal é só orientando. Então, vocês vão ler, né, a crônica e
do Antônio Prata, e aqui tem a reflexão dela. E depois você vai ver que nela ele já usou as figuras de linguagem, já que o objetivo dessa oficina hoje é orientar vocês a produzirem, né? A oficina 3 foi as primeiras linhas e a oficina 4 é fazendo vocês ter contato com duas crônicas de dois autores e crônicas atuais, falando daquilo que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Já que o tema geral, né, da nossa crônica é o lugar onde eu vivo e a pandemia está acontecendo no mundo inteiro, inclusive em Jaguari. Então, a reflexão dessa crônica, que eu não li, mas que ela está aqui, que você vai ler. O autor usa do humor para falar sobre como será possivelmente a vida pós-pandemia. A normalidade não tão normal, mas talvez o possível. Então, quando você lê a crônica, ele usou de humor para falar e usou uma figura não existente, uma pessoa com o nome de novo normal. E aí também usou também da crítica, vai falar aí do comportamento das pessoas, no geral, porque hoje nós estamos vivendo a pandemia e a gente tem muitas críticas em relação aos governantes, seja de escala municipal, estadual e federal, mas que também tem a questão do nosso comportamento, da ausência do nosso comportamento em relação aos protocolos de segurança, né? Então, pronto. E aqui eu já trago exemplo de como usar as figuras de linguagem e o que é que ela faz no texto quando você usa. Aqui nós vamos retomar a crônica do Antônio Prata, que eu acabei de falar. Então, ele usa, assim, de um recurso. Ele diz assim: uma convidada abandona discretamente a taça de vinho sobre uma mesa. Um convidado dispensa uma empada num vaso de pacová. Então, aqui, ele usou do eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo, quando você voltar lá no slide, você vai ver que é uma figura que ela é usada, né, para dar uma melhorada, né, na linguagem. Então, no caso de deixar jogado, ele usou abandona, ou então dispensa, né? Então, usou aqui da figura de linguagem eufemismo. Nós temos também aqui, falando então do personagem central dessa crônica, o novo normal, podemos entender que o cronista criou o personagem metaforicamente, ou seja, para falar, né, da pandemia e do coronavírus, ele não usou Maria, João, Antônio, usou o sentido metafórico, usou também a metáfora, quando usou o nome, o novo normal. E aqui nós temos outro trecho, né, quando ele diz assim: assim como a crônica de Prata, a metáfora é a figura de linguagem que está mais presente nesse texto, quando ele é chamado de novo normal, né? Então, aqui, de novo, a importância das figuras de linguagem quando vai construir uma crônica desde o seu título, né? E aqui nós temos um fragmento da crônica Catadores de Tralhas e Sonho, que foi uma crônica que eu apresentei para vocês, do autor Milton Atum, onde ele vai trazer o fato do cotidiano, um carroceiro, uma figura simplória, mas que ele pegou um fato do cotidiano, algo comum e talvez tão visto pouco pelas pessoas, porque pela questão social que ele ocupa, né, no mundo capitalista, o carroceiro vem numa escala de pessoas com menos poder aquisitivo. Então, o Milton Atum, pegou essa vivência, o fato do cotidiano, e colocou um título excelente, que foi Catadores de Tralhas e Sonhos, e usou de recurso da figura de linguagem e fez com que o texto ficasse bonito, emocionante e cheio de lirismo. Quando ele disse assim: aqui só carrego bagunça, mas sou homem de paz. A que mais me chamou a atenção foi uma carroça linda, com uma pintura geométrica que lembra um quadro de Mondrian. Estava escrito: carrego todo tipo de tralha e carrego um sonho dentro de mim.
Sei que não é fácil encontrar sonhos nas ruas, mas encontrei carroceiros simpáticos e assunto para escrever uma crônica. E aqui ele vai falar, ó, ele usou antítese, que é uma figura de linguagem, que ela serve para quê? A antítese, ela fala de um termo anterior e depois é como se ela tivesse desmentindo aquilo dito. Foi quando ele diz, aqui carrego bagunça, aí você já pergunta, já vê uma carroça cheia de lixo. E lá na frente ele diz, carrego tipo de tralha, mas carrego também sonhos. E aí ele já usou da metáfora. Então usou duas figuras de linguagem só nesse trechozinho para embelezar. E aqui a gente compreender que o carroceiro também tem sonhos, que o carroceiro também é ser humano e que carrega histórias bonitas e que merecem ser vividas e foi construída em uma bela crônica que eu já trabalhei com vocês. Se vocês quiserem ter essa crônica, ela vai estar lá no Google Sala de Aula na oficina 2. E para casa, né, vai ter ouvir a crônica Locutores da Quarentena em forma de podcast, que é da Vanessa Bárbaro, que ela também já faz um texto bastante atual, falando sobre o isolamento social, que são as pessoas que tiveram a oportunidade, que têm a oportunidade de poder estar isolado socialmente. Quando eu falo tiveram a oportunidade, nós sabemos que nem todas as pessoas conseguem ter condições financeiras para poder ficar em casa. Porque as pessoas que vivem do serviço autônomo, que elas não são concursadas, não trabalham em empresas, elas trabalham por conta própria, elas precisam ir até a rua para encontrar o serviço. Então, ela, né, traz essa realidade, mas nós sabemos que não é a realidade para todos e de todos. E para casa vai ter esse podcast, que se a aula fosse no Meet, vocês iriam ouvir comigo, mas como eu vou estar em formação, vocês vão ouvir o podcast que eu vou botar no grupo. E também escrever uma nova crônica. Outra crônica, professora, sim, eu obedeço o segmento das oficinas, certo? Então, a oficina 4, ele pede justamente para você ter acesso às figuras de linguagem, para melhorar seu texto, o recurso da língua. Pede também para você ter contato com 2 autores, trazendo a do Milton Atum de volta, né? A do Carroceiro, e a da Vanessa Bárbara, que ela vai falar, e também a do Antônio Prata, que vai falar sobre a questão da quarentena, e da Bárbara, que vai falar, da Vanessa Bárbara, que já vai falar sobre a questão do isolamento social. Então, vocês agora vão criar novamente uma crônica, agora com mais embasamento, pensando, né, em tudo que nós já vivemos até aqui, pensando que você pode fazer uma crônica sobre a quarentena, o isolamento social, os problemas que a quarentena e o isolamento social está causando na economia e na vida das pessoas como um todo. E aí eu disse assim, escreva uma nova crônica sobre algum acontecimento interessante sobre o isolamento social, usando dos recursos das oficinas anteriores. Ou seja, lembre que você vai ter que escolher um tom. Como assim? Humorismo, vai ter humor, vai ter ironia, vai ter crítica, vai ter reflexão, vai ter lirismo. O foco narrativo, você vai falar sobre o quê? Você vai falar na primeira pessoa ou na terceira pessoa? E as figuras de linguagens, que eu acabei de apresentar para vocês, não esquecendo de um título sugestivo, não esquecendo do fato do cotidiano escolhido. Então, essa oficina, ela se resume nisso, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês terminem de assistir o vídeo para que vocês possam produzir mais uma crônica. Agradecer as que foram enviadas. Ainda não são consideradas crônicas, como eu devolvi o feedback, mas que já são considerados textos que podem crescer. Inclusive agora vocês já vão melhorando, eu tenho certeza. Então,
Todas as crônicas, os rabisquinhos agora da oficina 4 devem ser postados lá no Google Sala de Aula. Um cheiro e amanhã a gente se encontra no Meet, faremos uma atividadezinha avaliativa, tá bom? Um abraço e desculpe pela ausência de hoje, mas foi por motivo profissional. Estou numa formação agora, no momento que vocês estarão assistindo esse vídeo.